E se eu te dissesse que talvez um assaltante, um assassino, um drogado, um ladrão, uma prostituta, um pedófilo, um estuprador, e se eu te falar que talvez cada uma dessas pessoas tenha a chance de ser salvo, e você, com esse sentimento aí de que não aceita, de que eles não podem, talvez você fique. Eu tava estudando sobre isso e tava buscando clareza sobre esse assunto, sabe? Porque hoje o mundo ele tá ao contrário. Igrejas de gays, filhas fazendo filmes adultos com os próprios pais, mulheres fazendo filmes adultos com os próprios filhos, guerras, pestes, doenças, tá tudo acontecendo e a gente não tá se tocando que as coisas estão indo para um caminho, sabe? Que realmente tá indo pro fim. E a gente ainda tá preso nesse sentimento de eu vou ser salvo, mas aquele gay não vai. Eu vou ser salvo, mas aquele estuprador não merece ser salvo. Olha o que ele fez. E realmente, se a gente for se basear no que a gente pensa, quase ninguém merece ser salvo. Nós não merecemos ser salvos. Pelo passado que a gente teve, pelas coisas que a gente fez, pelas coisas que a gente não fez, pela nossa desobediência, a gente não merece ser salvo. Mas vocês já ouviram falar que a gente é salvo pela graça e não por merecimento? Porque a graça é imerecida e a misericórdia de Deus é o que nos leva à salvação? Só que enquanto a gente estiver preso ainda nessa mentalidade de que eles não merecem ser salvos, então eles não merecem ouvir a palavra de Deus, a gente está falhando. Porque nunca foi sobre merecer. A graça é imerecida, mas Deus nos dá. E se chegar no último momento e Deus vê que realmente no coração dessa pessoa ela se arrependeu e ela quer, se Deus decidir salvar, o que, que a gente vai dizer? E eu sei que muitas igrejas não falam sobre isso, porque vai acabar situando que as pessoas querem, merecem ser salvas e que o mundo pode ser livre, porque no último momento. Mas a gente não decide. Quem decide é Deus. E é claro que a partir do momento que a gente tem consciência do que a gente está fazendo, que a gente tem na mente que é errado e mesmo assim eu vou fazer, tem um preço por isso, sabe? A gente paga o preço das nossas decisões, dos nossos erros ou dos nossos acertos. Tudo tem um preço. Mas a partir do momento que eu tenho consciência de que é errado, eu tenho que entender que eu estou indo para um caminho que não leva à salvação. Mas não sou eu que decido. Se eu errar e mesmo assim eu me arrepender, existe uma chance porque não vem de mim. Misericórdia, graça, não vem de mim, sabe? Se Deus sentir no meu coração que eu me arrependo de verdade, quem decide é Ele. Só que esse assunto é tão complicado de tu falar dentro de uma igreja porque tu abre precedente para eu poder pecar e no final ser salvo. E claro, não é assim que funciona, eu sei, não é nesse caminho. A partir do momento que eu sei que é errado, eu tô jogando fora minha salvação para cometer esse erro. Mas ainda assim, se o meu coração tiver no lugar certo, se o meu coração tiver mesmo e Deus sentir, porque a partir do momento que eu, homem, falo para você que você não vai ser salvo porque você cometeu esse erro, eu, com o meu pensamento, tá errado. Se Deus me fala que é para me entregar que não, mas isso não acontece. Deus não vai falar para mim te passar uma mensagem de que você não vai ser salvo, porque isso fugiria do conceito de salvação de que Deus salva, de que Deus faz. É por isso que você não vai ver um pastor falando você foi salvo. A não ser que no último momento de vida, no último segundo, que ele seja ali, ele faça uma oração ali e te fale, ó, você aceita Jesus? Aceita, então vai. É lá em cima que vai ser decidido. É porque é Deus que sabe quem vai e quem não vai ser salvo. Deus sabe o coração. Porque eu tô aqui falando para vocês que
Deus é o caminho, a verdade e a vida. E dentro de mim eu posso não acreditar nisso, mas eu estou aqui falando porque eu tenho que falar. Só que no meu coração não. E só Deus sabe do coração. Só Deus sabe o que a gente tem aqui dentro de verdade. O que a gente está sentindo, o que a gente está passando, o que a gente está vivendo. E a partir do momento que eu tomo a palavra de dizer que não, aquela pessoa não vai ser salva, tá errado. Nós não decidimos isso. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 9, no capítulo 15 e 16, porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Sim, claro que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele fala também: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. E quando eu entendo que mesmo que eu trilhe o caminho certo, que eu esteja aqui pensando, não, porque eu estou fazendo, porque eu estou indo, porque eu, sabe? Ainda existe uma chance de eu não ser salvo, porque é assim que funciona. A gente não decide, a gente busca, a gente vai atrás, mas não somos nós que decidimos. Ah, mas é que se um estuprador vai ser salvo, por que que eu não vou? Porque não é assim que funciona. Não é porque ele estuprou que ele não vai ser salvo. Ou porque ele estuprou que ele vai ser salvo. Não é assim que funciona a graça, não é assim que funciona a misericórdia. E isso é um assunto que eu não sei explicar para vocês. O que eu posso dizer é que a gente está errado em ditar na vida dos outros quem vai ou quem não vai. A gente tem que dizer que existem caminhos que levam à salvação. Isso eu acredito. Existe uma forma de você viver a vida para chegar no final e ter em mente que você pode ser salvo. E existe o caminho contrário que você está fugindo da salvação. Mas existem momentos na vida, existem coisas que acontecem, existem situações em que a gente pode ser salvo ou não, só que isso, como eu falei, isso não depende de nós. O nosso trabalho na Terra é tentar viver o mais próximo a Cristo, o mais próximo dele, tentar estar mesmo vivendo com ele, vivendo as suas escrituras, os seus mandamentos, porque isso também não precisa ser só religioso. Isso é viver com dignidade. Isso é você ter um propósito de vida. Isso é você ter um motivo para levantar de manhã. Porque também a gente só viver a vida, passar por ela e isso também não tá certo, sabe? Porque Deus deu o mundo para nós viver. Deus deu o livre-arbítrio. A gente decide o que a gente vai fazer ou não. Mas a partir do momento que eu quero passar pela vida, mas eu quero garantir o céu, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero viver na eternidade, tem regras, como tudo na vida tem. A gente tem que seguir um caminho certo, a gente tem que viver debaixo de uma direção correta, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a partir disso, se eu quero viver isso, eu tenho que andar debaixo do caminho dele, não tem para onde correr. A partir do momento em que eu quero viver isso, que eu quero estar numa eternidade com ele, em que eu acredito que ele está aqui, existem regras. Eu tenho que viver do jeito que eu tenho que viver. Existem os mandamentos. Não roubarás, não cobiçarás, não. Entendeu? A gente precisa estar debaixo disso. Mas a salvação, a gente se esforça para isso, a gente quer viver para isso, a gente busca isso. Mas não depende de nós. E se eu tô aqui, eu tô bem e eu falo para aquela pessoa que ela não vai ser salva, eu tô
começando a rasgar a minha salvação. Porque eu estou tirando a expectativa daquela pessoa de que ela pode ir. E quando vê, ela é salva. Quando vê, no final, o coração dela estava voltado para Cristo. E como é que eu vou dizer que não? Quem sou eu? Como Deus fala para Jó. Você estava aonde quando eu firmei os firmamentos da terra? Quando eu falei que a água era água e o céu era céu? Onde é que tu estava? Como que eu vou querer falar o que Deus vai fazer ou não? Isso não existe. E a partir do momento que eu quero incitar as pessoas de que você tem que fazer isso, você tem que. Eu estou tentando mostrar o caminho. Sabe? Quando eu quero que vocês entendam que Jesus é o caminho, é isso, é por aqui a salvação. Mas eu não posso querer enfiar a goela abaixo, eu não posso querer, não, eles estão errados, a gente tem que fazer uma guerra. Existem situações, pessoas que Deus vai levantar para fazer aquilo lá. Mas a gente aqui dizendo não, que a gente não aceita, que isso é hipocrisia. Jesus veio e Jesus andava no meio dessas pessoas porque Jesus vai andar no meio das pessoas que precisam dele. Jesus pregava abertamente a palavra, mas quem queria ouvir, ouvia. E a salvação é assim. Quem quer salvação vai pedir, vai buscar, vai atrás. Mas a gente não pode se basear em eu tenho que fazer isso, eu tenho que obrigar aquela pessoa aí, ela tem que viver a vida desse jeito. Muitas vezes não, e ela ainda vai acabar sendo salva. E tu vai ficar porque tu tem essa mente fechada de que se não é assim, não vai acontecer. A gente não decide isso. E eu queria que fosse mais correto, que a gente tivesse a certeza de que vivendo assim a gente vai ser salvo. Porque eu entendo hoje que vivendo debaixo da palavra, tudo é um teste. Tudo que acontece de errado, tudo que acontece de certo, está nos testando, está testando nosso coração, está vendo onde a gente está firmado para a gente poder passar para um próximo nível ou não. Para mim a vida é assim, é tudo, é uma grande prova que a cada dia que passa é uma questão diferente. É uma questão diferente, ou é português, ou é matemática, e todo dia a gente está vivendo, todo dia um leão diferente para matar, todo dia uma prova diferente para a gente ser aprovado. E é para mim assim que funciona. Quanto mais aprovado a gente é, mais perto a gente está de chegar lá. E mesmo assim pode acontecer de a gente chegar no final e não ser aprovado. E daí a gente vai fazer o quê? A gente vai cobrar de Deus? Ó, porque fulano foi salvo e eu não. Quem decide isso é Deus, não é a gente. Nosso trabalho é mostrar o caminho. Nosso trabalho é vir aqui falar, ó, Jesus é o caminho. Se você quer ouvir isso, você vai ouvir, você vai absorver e você vai querer buscar um caminho. E se você não quiser, você vai passar esse vídeo e você vai seguir a tua vida. Quem tem ouvidos que ouça. E debaixo disso a gente tem que pensar em tentar mostrar o caminho para as pessoas, mas não querer falar para elas que elas não vão ser salvas, de que não vai acontecer, porque isso é uma inverdade que vai fazer as pessoas se afastarem ao invés de trazer para perto. Hoje eu vejo grandes pastores, eu vejo pessoas de Deus mesmo, mas que não estudam o básico de comunicação para poder se aproximar das pessoas. Porque se você quer mesmo salvar uma pessoa, se você quer mesmo ver ela na igreja, se você quer ver ela fazendo as coisas, existem maneiras de você abordar esse assunto. E você chamar uma pessoa para morrer para ela e viver para Cristo é um caminho que as pessoas não querem. Elas querem viver o básico, elas querem viver a vida delas, aproveitar o momento delas. Só que a partir do momento que a gente entende que viver para Cristo é totalmente diferente de viver no mundo, as pessoas sentem o peso disso. E eu sei, eu vivo hoje num ambiente que é assim, que as pessoas sabem o peso que tem tu ir na igreja, o peso de você viver uma vida, sabe, para Cristo mesmo. Isso não é um fardo, sabe? Para mim é leve, porque eu entendi, porque eu resolvi baixar na cabeça e estudar, porque a gente é templo do Espírito Santo. Deus está aqui para nós. E a partir do momento que eu só ouço a voz de Deus na igreja, também tá errado também.
A gente tem que viver as experiências com ele, a gente tem que estar conectado com ele a cada dia. E isso nos aproxima de Deus e nos aproxima da salvação. Mas isso não garante. Por isso que todo dia a gente tem que querer, todo dia a gente tem que ir atrás, todo dia a gente tem que obedecer. Porque é o caminho. E como eu falei, são regras que a gente tem que viver. Como existem regras na sociedade que eu não posso sair ali e matar uma pessoa na rua, não posso. Isso vai contra as regras. E é do mesmo jeito. Tem regras que a gente vive aqui, mas que na eternidade olha, é imensurável o que a gente pode viver depois dessa vida. Para nessa vida a gente andar bem, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom marido, ser uma boa pessoa, um bom colega, um bom gestor. Porque é basicamente isso. Eu bebendo menos, eu vou ser uma má pessoa ou vou ser uma boa pessoa? Porque a gente tem exemplos hoje no mundo aqui que a bebida pode deflagrar uma família, pode acabar com tudo. E é sobre essas coisas, sabe, que a gente tem que pensar. O que vale mais a pena para nós hoje? Hoje. E eu falo isso porque eu demorei muito para criar consciência, para começar a pensar por mim mesmo e tomar as decisões que eu tomei. Só que com as coisas que estão acontecendo hoje, acho que a gente está muito mais perto do fim do que a gente já teve na história do mundo. A gente está vivendo hoje um Sodoma e Gomorra que daqui a pouco vai cair alguma coisa em São Paulo lá e todo mundo vai saber o que está acontecendo. Mas a gente tem que pensar na salvação, a gente tem que pensar que nós temos que seguir um caminho, que a gente tem que buscar, que a gente tem que ir atrás, porque a hora que abrir o céu e tocar a trombeta, você vê as pessoas ainda, você não está ouvindo nada, é uma dor que eu não quero sentir. É uma dor que eu não quero viver. Ver as pessoas sendo arrebatadas e eu aqui. Por isso que a gente tem que buscar ser melhor, por isso que a gente tem que buscar mais a Deus e levar o evangelho para as pessoas, não tentar bater com ele na cara delas para dizer que você tá certo e ela tá errada. Viva a vida, aproveite o que você pode dessa terra, mas busquem a salvação, busquem estar próximo a Deus, porque isso não vai te fazer mal, isso vai te fazer bem. Isso vai te fazer uma pessoa melhor, vai cuidar mais do teu corpo, vai te levar para um caminho melhor, vai te levar a tomar decisões sábias, porque o conhecimento vem do mundo, mas a sabedoria vem de Deus. Então, pensem nisso, saibam como abordar pessoas, saibam como falar o que vocês querem falar, o que vocês querem entregar, saibam como chegar nas pessoas, saibam observar como que está sendo o que você está falando para elas, porque a gente não pode afastar. E a partir do momento em que eu sei que existe um conhecimento para me aproximar das pessoas e eu não uso, eu estou desobedecendo. A partir do momento que eu entendo que dá para chegar nas pessoas de uma forma, porque Deus colocou em você o que você precisa para chegar nas pessoas, você não usa, eu sinto muito, mas isso é desobediência. E todos os tesouros e conhecimentos que Deus dá para nós, Ele vai nos cobrar no final. E eu espero poder estar fazendo o máximo possível para estar mais próximo da salvação do que do homenzinho lá de baixo. Então, é isso. Obrigado por mais esse vídeo e até a próxima.